Olá, o tema de hoje é qual a correlação de forças necessária para uma mudança política aqui no Brasil. Mas antes eu faço aquele tradicional pedido, que você vá no nosso canal, Como Enfrentar a Direita no Brasil, se inscreva, toque no sininho, receba sempre as notificações de novos vídeos durante a semana. Bem, para começar, nós precisamos analisar qual a correlação de forças atual. E a correlação de forças é absolutamente desfavorável à classe trabalhadora, às classes populares, ou seja, aqueles que vivem do trabalho. Por quê? Porque essa mudança foi feita principalmente a partir de 2015 e 2016. A verdade é que o Brasil nunca teve a sua classe trabalhadora efetivamente no poder. Efetivamente, quando eu digo, não é no governo, mas é no poder, que estivesse espalhada pelos sistemas de poder que existem dentro da sociedade, dentro da justiça, dentro das forças armadas, dentro dos meios de comunicação de forma convencional, ou seja, que todo esse sistema estivesse integrado numa correlação de forças mais equilibrada. O que existe é que ao longo das décadas, ao longo dos séculos, você teve, às vezes, alguma inserção popular em alguns desses setores, mas nunca de forma majoritária. O que existe é que nós já tivemos governos progressistas, governos que tiveram ações populares importantes, mas de qualquer maneira, sem que esse conjunto do Estado brasileiro, que controla a sociedade e que trabalha no sentido de fazer com que esta sociedade possa conviver, em nenhum momento esse conjunto de forças esteve equilibrado a favor do trabalho, a favor das classes populares. Então, qualquer governo progressista tem dificuldade para avançar a partir de determinado ponto. Muito bem. E qual a correlação de forças atual? Muito ruim, muito ruim. Ali, a partir de 2013, 2014, claramente houve uma junção dos setores majoritários do Poder Judiciário, da mídia e do grande capital. O Poder Judiciário sempre foi o poder mais fechado do país. É muito normal, quando você pega uma relação do Tribunal de Justiça de cada estado, você vê ali famílias que se perpetuam ao longo de décadas, às vezes ao longo de um século, dentro do Poder Judiciário. São avós, filhos, netos que vão ficando ali dentro do Poder Judiciário. É um poder extremamente fechado e, em geral, muito ligado aos interesses do grande capital. Claro que hoje, numa sociedade mais aberta, essas coisas são feitas de modo, às vezes, em determinados períodos, mais equilibrado, mas o Poder Judiciário é um poder muito fechado, em geral, ligado ao grande capital. Isso se juntou com a mídia tradicional do Brasil, que vem aí desde o início do século passado. Quando você tem um processo de enfrentamento, de avanço das classes populares, ela sempre ficou do lado do grande capital. Foi assim em 1954 contra Getúlio, foi assim no golpe de 64 e foi também ali no período 2015-2016 para o impeachment da ex-presidente Dilma. Quando você junta tudo isso e mais o grande empresariado, você já tem uma correlação de forças desfavorável. O que mais ou menos equilibrava isso? Você tinha um poder executivo com um governo progressista e muitas vezes você conseguia, mesmo em minoria, o fato de você ter o governo conseguia equilibrar o jogo no poder legislativo. Alguns avanços foram feitos, efetivamente. A aprovação de investimentos na área da educação, a própria lei do petróleo, que estabeleceu o regime de partilha para a área do pré-sal, tudo isso foi conseguido em negociações com o Congresso Nacional a partir da posição progressista do Poder Executivo. Isso foi perdido definitivamente no golpe de 2016 e aprofundado em 2018. Porque se você já tinha poder judiciário, mídia e grande capital de um lado, você perdeu qualquer chance de pelo menos equilibrar a disputa no poder legislativo. Os partidos de esquerda fizeram em 2018 cerca de 110 deputados dentro do parlamento, em 513. Ou seja, a direita ficou com quase 400. Quando você junta aqui ou ali alguns deputados de outros partidos, que não são de esquerda, mas que em geral votam teses um pouco mais progressistas, você chega a 120 contra 390. É uma diferença muito grande. Todos os pontos fundamentais, por exemplo, na área econômica, de autonomia do Banco Central,
de reforma da Previdência, de reforma trabalhista, de imposições de regras que beneficiaram as grandes mineradoras, tudo isso, em geral, a votação no Congresso dá 340, 350 votos a 130, 140. É uma diferença muito grande, ou seja, se perdeu também a correlação de forças de forma muito desfavorável no Congresso Nacional. E aí, para completar, se perdeu definitivamente não para a direita, para a extrema-direita, o Poder Executivo. Isso foi multiplicado nos governos estaduais, todo o Sul, Sudeste, Centro-Oeste, com governos conservadores. Portanto, a correlação de forças ficou muito, muito ruim. E o que se vê é a implantação de um programa absolutamente neoliberal, com a venda do patrimônio brasileiro, com privatizações de setores estratégicos, que isso foi avançando de 2016 para cá. Quando você junta tudo isso, esse programa econômico mais neoliberal, o que você teve como consequência disso? Você teve o aumento do desemprego, miséria, você teve a entrega do setor de petróleo, uma debilidade da classe trabalhadora que faz com que o salário abaixe. Nos últimos tempos, nós temos tido muitas discussões em diversos setores econômicos de que, mas no passado recente, durante os governos do PT, a economia realmente andou bem e os empresários venderam muito. E aí um economista que nos deu uma entrevista há poucos dias, José Luiz Fevereiro, perguntou o seguinte: quem disse que os empresários querem vender muito? Eles querem, desde que essa venda alta se traduza numa lucratividade mais alta ainda. Mas se eles conseguirem vender menos e ter lucratividade tão alta ou maior, eles não têm nenhum problema de apoiar um programa desse tipo. Foi o que aconteceu. A diminuição dos salários, a perda de força da classe trabalhadora, fez com que as empresas se adaptassem durante um tempo e hoje tivessem lucros fantásticos. Para que você tenha uma ideia, foi feito um levantamento pelo jornal Estado de São Paulo, grandes empresas e bancos de capital aberto, no segundo trimestre deste ano de 2021. O lucro de 10 dessas grandes empresas de capital aberto na Bolsa de Valores chegou a 110 bilhões de reais no segundo trimestre, contra 52 no primeiro trimestre. Um aumento exagerado em relação à lucratividade de anos anteriores. Eu estou falando de empresas como Petrobras, Vale, Itaú, Bradesco, Ambev, Gol, Braskem, Telefônica, Usiminas. Portanto, as empresas se adaptaram, as leis foram aprovadas em benefício do grande capital e elas hoje estão lucrando mesmo com a miséria aumentando entre os brasileiros, mesmo com desemprego, mesmo com desespero de grande parte da classe trabalhadora. Então, nós temos uma correlação de forças que precisa mudar. É preciso que, neste período agora, de 2021 para 2022, primeiro, assegurar as eleições e segundo, que seja feito um trabalho para que a população entenda definitivamente que é muito importante, além da presidência da República, a conquista de um espaço maior dentro da Câmara dos Deputados. Porque você não muda de um dia para o outro o Poder Judiciário, as Forças Armadas, o grande capital. Mas você pode encontrar instrumentos para equilibrar minimamente esse jogo. Primeiro, mobilização popular. Sem mobilização popular, a correlação de forças nem tende a mudar. Segundo, essa mobilização popular deve garantir as eleições e a posse do eleito, assim como um perfil mais progressista para a Câmara dos Deputados. Dificilmente, claro, os partidos de esquerda vão ter maioria na Câmara dos Deputados, mas você tem que sair ali desse percentual de 120 deputados para 190, 200 deputados, você já equilibra o jogo, já chega a próximo da metade da Câmara dos Deputados. Isso faz com que a sociedade se mantenha engajada. Outro ponto importante, que o futuro governo mantenha a mobilização da sociedade. Foi uma opção do PT, dentro de um processo de conciliação, que a parte da classe trabalhadora fosse desmobilizada, esperasse bons resultados econômicos, o que realmente aconteceu durante o período, mas ela se desmobilizou. Ao se desmobilizar, enfraquece a pressão sobre setores que são absolutamente ligados ao grande capital. Então, a pressão tem que estar sempre, pressão legítima da sociedade, do conjunto da sociedade, sobre a justiça, sobre o grande capital, sobre o Congresso Nacional, de forma legítima e política. Então, portanto,
É preciso mudar minimamente a correlação de forças, porque não adianta você eleger um governo progressista em 2022, que terá enormes dificuldades, porque a extrema-direita continuará, ela pode ser derrotada eleitoralmente, mas continuará na sociedade brasileira se ele não tiver instrumentos que minimamente mudem o desastre que foi feito na área econômica para o conjunto dos trabalhadores, para a classe média, para os mais pobres, de 2016 para cá. Eu, Marco Antônio Monteiro, agradeço muito a sua participação aqui no canal e eu volto na semana que vem com outros temas da atualidade brasileira.